Bom dia, feliz, melhor dia da nossa vida. Essa vai ser, em nome de Jesus, a melhor semana da nossa vida. Você crê nisso? Você já parou para pensar como seria a melhor semana da sua vida? Eu te convido a fazer isso. Comece a imaginar, exercitar, a enxergar surpresas, milagres, bênçãos, vida em abundância, alegria em abundância, amor em abundância. Bora pro vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sino para você receber a notificação dos próximos vídeos. Vambora! Se levante porque em algum momento a gente acreditou, talvez eu mesma tenha acreditado em algum momento que eu precisava aturar, que eu precisava aceitar aquilo que está quebrado, aquilo que não é satisfatório, aquilo que não é pleno, aquilo que não é vida em abundância. Só que Deus, Ele tem me chamado para enxergar as minhas próprias escolhas e perceber o meu poder de fazer escolhas e o poder que eu não exerço quando eu não faço escolhas. Porque toda vez que eu não estou fazendo uma escolha, eu estou fazendo uma escolha. Em Deus, em Cristo, a gente tem milhares de promessas, a gente tem lindas promessas que a gente pode acessar, desfrutar, mas primeiramente a gente precisa conhecer essas promessas, conhecer essa pessoa, esse caráter, esse amor, essa bondade, esse resgatador que faz novas todas as coisas. Galera, por que eu estou falando isso? Porque chegou a hora da gente passar de fase. Chegou a hora da gente enxergar aquilo que a gente tem aceitado na nossa vida e se levantar e se posicionar, governar, sabe? A gente precisa trazer à nossa mente, à nossa imaginação, a imagem de dominar, de governar. A gente precisa dominar e governar porque foi isso que Deus nos trouxe aqui para fazer. Deus, Ele diz lá no início de todas as coisas: eu crio o homem, o ser humano, a minha imagem e a minha semelhança. Dou para ele o poder, a autoridade para governar, para dominar sobre todas as coisas. E sabe, se você não está exercendo o seu poder, você está perdendo algo que foi te dado como um favor, como uma herança. Jesus, ele tem todo o direito, né, de usufruir, de desfrutar de todas as coisas. O mundo está na palma das suas mãos, a terra é o estrado dos seus pés, o universo se fez no seu falar, é tudo dele, é tudo dele. E ele resolveu se entregar para nos dar como herança esse direito de desfrutar daquilo que ele conquistou para nós, que ele pagou por nós. Ele nos deu toda a liberdade, sabe? A liberdade de tá tudo pago. Agora a gente pode desfrutar da liberdade, do amor que ele tem por nós, da bondade que ele é, sabe? Para construir, para viver, para desfrutar de uma vida gloriosa, desfrutar de uma vida poderosa, desfrutar de uma vida onde a gente faz escolhas a partir de quem ele é, do poder que ele tem, da verdade que ele é, do amor que ele é, da bondade que ele é, e não das nossas falhas, das nossas carências, das nossas ausências, das nossas incapacidades, porque não é sobre a gente. Então o que Deus está fazendo hoje aqui? Deus está nos chamando para passar de fase. Sabe videogame? É que nem videogame. Olha só, ontem eu fui assistir o filme do Mario, não sei se você já assistiu, vou dar spoiler aqui, tá? Mas basicamente o que a gente pode ver lá no filme? Primeiramente que o Mario, ele tinha uma ferida, ele tinha uma dor. Qual era essa dor? Ele não tinha a aceitação, a validação, ele se sentia rejeitado, ele se sentia menosprezado, ele se sentia pequeno perante a família dele, o pai dele, e tinha uma pessoa que estava com ele, que era o irmão dele. Assim como o Luigi estava com o Mario, nós temos Deus sempre e para sempre do nosso lado. Ele nunca vai nos abandonar, para sempre Ele vai estar ao nosso lado. Isso significa que para sempre nós temos
tudo o que precisamos nele. O suporte, a força, o amor, a guiança, o encorajamento, a alegria, tudo o que a gente precisa nós temos e podemos ter e buscar e receber nele. Ele é a plenitude, ele nos dá essa força para se mover e sair desse lugar, sabe? Esse lugar que não tem vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Lázaro, quando Jesus chamou ele para ir para fora. Lázaro estava morto já há 4 dias, ele estava lá fechado num sepulcro, ou seja, estava decretada a morte, estava decretada, tipo, era certo, era como se fosse algo definitivo. Aquela pedra ali estava afirmando, declarando que aquela morte era certa, que aquela morte era verdade, que aquela morte era permanente. Só que era mentira. Deus, Jesus, é o Deus do impossível. Para ele todas as coisas são possíveis. Ele diz: não, nós não vamos para o sepulcro chorar. Tava todo mundo lá dentro da casa do Jairo, e a filha do Jairo tinha morrido. Tava todo mundo lá se lamentando, todo mundo lá chorando, todo mundo lá cantando música e afirmando aquela morte. Mas Jesus falou o seguinte: Jairo, não temas, não tenha medo, apenas creia. Creia, eu posso fazer um milagre, eu posso trazer a vida, porque esse é Jesus. Jesus é a vida. Jesus nos dá essa força para se mover e sair desse lugar de morte, esse lugar onde a gente está fechado, onde a gente decretou, onde a gente acreditou que vai ser assim, que é isso, e que eu posso me acomodar, que eu posso me acostumar e que eu posso ficar para sempre nisso. Não! Quando Jesus entra, o mal sai, a treva sai, porque ele é a luz. Sabe, quando a gente fala que Jesus é a vida, a gente precisa parar de pensar nessa afirmação como algo automático. Trazer à nossa memória, primeiro, as experiências que a gente tem com ele, de toda vez que ele foi vida, de toda vez que ele foi o leão que rugiu e dissipou as trevas, e expulsou as trevas. E segundamente, as histórias que a gente conhece das pessoas que tiveram experiências com esse leão, com esse Deus maravilhoso, santo, poderoso. Por exemplo, quando Jesus estava ensinando para uma multidão e faltava comida ali, Jesus fez o quê? Ele multiplicou. Do pouco, do que parecia nada, Jesus multiplicou. Ele trouxe fartura, ele trouxe abundância, ele trouxe sorrisos, ele trouxe alegria, ele trouxe festa. Essa é a vida, esse é Jesus. Quando teve morte, dor, tristeza, doença, sofrimento, Jesus, ele entrou, ele chegou e ele mudou todas as coisas. Ele curou, ele abençoou, ele libertou, ele salvou, ele capacitou, ele levantou, ele fez milagres, ele trouxe vida em abundância. Depois que a gente traz à nossa memória essas experiências e a gente consegue entender quem ele é, o poder que ele tem, e a gente tem certeza de quem ele é, que ele é salvador, que ele é resgatador e que ele ressuscita, ou seja, vamos para a origem da palavra. O que é suscitar? Suscitar é dar origem, é fazer surgir. Sabe, Jesus, ele faz nascer algo novo. Ele é a própria vida e quando ele chega, ele transforma, ele renova. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que enxergar na nossa vida onde tem morte, onde está quebrado, onde tem dor, e entregar para ele, entregar na mão dele, convidar ele e falar: Jesus, vem ver aqui, o que está acontecendo? Todos os caminhos, entregue todos os seus caminhos ao Senhor, confie nele e ele agirá. Chame ele para ver o que está morto. Ele ressuscita, a presença dele ressuscita, a presença de luz, a presença dele de amor, a presença dele de poder. Ele pode todas as coisas. Ele ergue, ele faz surgir algo novo. E o que surge a partir dele, na presença dele, é alegria, é paz,
é abundância, é abundância. A gente não pode se contentar com menos do que uma vida abundante, porque esse é ele, vida em abundância, plenitude. A gente não pode se contentar com o ordinário, a gente não pode se moldar aos padrões desse mundo. A gente precisa requerer essa herança do extraordinário, do sobrenatural. Sabe, de viver com ele, de estar com ele, na presença dele, na plenitude que ele é, no poder que ele é, de trazer vida e em abundância para nós em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. Galera, a gente já falou aqui sobre persistir, sobre permanecer, e hoje, através desse filme do Mario, eu quero te trazer essa visão. Olha só, Mario teve um momento lá do filme que ele precisava passar de fase. Deixa comigo, sem problema. Mario precisava passar por uma fase difícil que ele nunca tinha passado. Ele precisava se superar. Ele precisava de mais capacidade do que ele tinha. Ele precisava de algo novo que ele não tinha. Ele não conseguiu de primeira, mas ele não desistiu. Ele persistiu. O Bowser tá chegando. Juntos, nós vamos deter esse monstro. Como? Olha pra gente! Nós somos fofinhos! Ele só teve a oportunidade de passar de fase porque ele foi além, muito além da força que ele tinha e do poder que ele tinha. Onde que ele encontrava essa força? Mario encontrava essa força quando ele comia o cogumelo ou quando ele pegava a estrela. Você consegue visualizar? Assim é com a gente, com a nossa vida também. Essa força a gente busca em Deus. Essa força que a gente precisa para passar de fase, a gente encontra em Deus. Ele é a nossa força. O poder dele que atua em nós é que vai fazer a gente crescer, avançar, prosperar, romper. Deus, ele tem estratégias que parecem às vezes uma grande loucura. Assim como no filme do Mario, a gente vê que ele comia o cogumelo e às vezes ele pensava o quê? Que ele ia ficar um gigante, fortão, mas não. Ele virava um gato, ele vestia uma roupa de um gato. O gato era o que ele precisava para aquele momento, era a estratégia que Deus tinha para aquele momento, para ele romper, para ele vencer, para ele lutar. No outro momento, ele não tinha mais aquela fantasia do gato, porque ele já não precisava mais dela, já não era mais útil, mas naquele momento ele tinha o quê? Uma fantasia de um ursinho que tinha um helicóptero no rabo, entendeu? Era o que ele precisava para aquele momento, ele recebia aquilo que ele precisava naquele momento. Ele simplesmente usufruía daquilo que ele recebia, porque era exatamente aquilo que ele precisava. Cada tempo, Deus, ele vai te dar uma ordenança nova, uma guiança nova, uma nova orientação, entende? O mais importante é que a gente vá ao tempo dele buscar, é que a gente permaneça, que a gente busque o Senhor todos os dias, que a gente queira mais do que tudo permanecer na casa dele, que a gente possa habitar na casa dele todos os dias da nossa vida, sabe? Existe essa verdade, Deus no trono, acima de todas as coisas. Existe também os anjos, os seres celestiais ao redor desse trono, louvando o Senhor e cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo, toda a terra está cheia da sua glória. Existe um aprendizado nisso, que é o aprendizado da apreciação. Isso é aquilo que a gente deve fazer constantemente todos os dias, porque a partir dessa apreciação verdadeira, porque pensa comigo, os anjos, os seres celestiais, eles não podem ficar só repetindo isso de uma forma mecânica, de uma forma decorada. Eles precisam verdadeiramente se alimentar do que Deus tem para eles. Nós precisamos nos alimentar do que Deus tem para nós. Por que dizemos Santo, 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 Santo? A gente precisa contemplar essa bondade, a gente precisa desfrutar desse amor todos os dias da nossa vida, porque é nesse lugar de relacionamento, porque é nesse jardim de amor, de intimidade, de amizade, de paternidade,
que a gente encontra as nossas respostas, que a gente encontra a nossa guiança, que a gente encontra as nossas soluções, que a gente encontra a nossa força, a nossa alegria. É nesse lugar que a gente se preenche, que a gente se enche, que a gente fica pleno. Confia, descansa que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, muito mais do que podemos fazer com a nossa força, com a força do nosso braço. Não vai acabar em morte. Tudo aconteceu para você glorificar o nome dele, para você ser testemunha, sabe? Fazer menção ao amor dele, ao poder dele, à verdade dele, para você ser um testemunho, para você poder fortalecer outros corações a acreditar, fortalecer outros corações a voltar a sonhar, fortalecer outros corações a persistir. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem o seu propósito, que estão vivendo, buscando o seu propósito. Então, pessoal, não é para sempre. Não é para sempre essa dor, não é para sempre essa morte, não vai ser sempre assim, sabe? Alguém falou essa frase para mim e foi tão importante, ficou tão assim estabelecida no meu coração. Às vezes parece que é infinito, às vezes parece que não acaba, às vezes parece que vai ser sempre assim, mas não vai ser sempre assim, porque onde Jesus entra, tudo muda. Onde Jesus está, há transformação. Ele renova todas as coisas, ele faz novas todas as coisas, a gente pode ver, ele está fazendo algo novo agora. Onde Jesus está, tem sorrisos. Onde Jesus está, tem milagres. Onde Jesus está, tem vida em abundância. Ele é a vida em abundância. Então, esteja onde Jesus está. Chame Jesus para estar onde você está. Se for preciso, ele vai te tirar do lugar que você está. Foi assim com Lázaro, foi assim que aconteceu com Lázaro, e está escrito isso no Salmo 16, fala assim: tu não me abandona na sepultura, tu me faz conhecer a vereda, o caminho da vida, da verdade. Ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho. Jesus, ele tem uma promessa de restauração. Ele tem uma promessa de aceleração, de restituir aquilo que foi perdido. Restaurarei a sorte de Israel, meu povo. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas eles viverão em abundância. Plantarei Israel em sua terra para nunca mais ser desarraigado da terra que eu lhes dei, diz o Senhor. Eu disse que compensa os anos de colheita que foram destruídos pelos gafanhotos. É indenizar, é trazer para você aquilo que era seu, mas que foi tirado de você. Tudo que ele tem para você, tudo o que ele criou para você, tudo o que ele deseja para você, tudo isso que você ainda não acessou, tudo isso que você de repente ainda não conheceu, tudo isso vai ser restituído, vai ser dado como um presente em dobro. Hoje começa um novo tempo na sua vida e na minha vida. Um tempo onde a gente se lança em ouvir a voz, em conhecer a voz, em conhecer as promessas, em conhecer a verdade, em estar na casa do Senhor, em apreciar a bondade que Ele é, o amor que Ele é, o poder que Ele é, em apreciar as promessas, em apreciar a presença, acima de tudo, do nosso Senhor. Hoje começa esse tempo onde a gente se delicia nessa presença, onde a gente tem prazer nessa presença, onde a gente recebe essa presença, essa verdade, essa clareza, essa guiança, onde a gente recebe em porção dobrada o Espírito do Senhor, onde a gente recebe em porção dobrada tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Paz, plena alegria, abundância, vida em abundância, prosperidade, crescimento. Tudo o que o Senhor tem para nós, nós vamos receber em porção dobrada, amém? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai tirar a pedra. Sabe aquela pedra que a gente colocou e acreditou que era assim mesmo, que a gente tinha que suportar, que a gente tinha que aceitar, que
Sabe, por que na verdade eu comecei a gravar esse vídeo e a pensar sobre tudo isso? Foi porque um amigo, ele virou pra mim e falou o seguinte: a minha vida é prova todo dia, é assim. Então cuida das crenças que você escolhe, porque sim, na palavra de Deus ela fala, olha, se alegre quando você estiver passando por provações. Por quê? Mas qual é o objetivo da provação? É saber que em determinado tempo eu vou vencer, porque Jesus já venceu, porque Jesus é a vida, porque Ele vence a morte. Não é para eu me conformar, para eu me apegar a esse lugar de provações e acreditar que vai ser sempre assim, que é isso que Deus tem pra mim, porque não é isso que Deus tem pra mim. Deus, Ele chega e acalma a tempestade, Ele fala: mar, vem, aquieta-te. E Ele tira tudo, remove tudo isso que não foi Ele que criou. Ele é o vencedor, Ele diz: vem pra fora, Ele é a luz. Sabe quando você tá dentro do sepulcro, pensa, é um lugar bem escuro, é um lugar totalmente escuro, mas tem uma luz que te chama pra fora e fala: vem, Lázaro, vem pra fora, vem, segue essa luz, confia nessa luz. Existe um mundo da morte, um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo de tristeza, um mundo de choro, um mundo de lágrimas, um mundo de miséria, um mundo de escassez, um mundo que te faz mal, que te puxa para baixo, mas existe um mundo de vida, existe um mundo, um reino de vida, de abundante vida, de alegria, de paz incondicional, onde você solta todas as suas preocupações, onde você solta você, onde você solta o controle, você confia, você se lança em obediência, você enche o seu coração de esperança. Jesus, Ele fala: se você crer, se você acreditar e não duvidar, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a vitória de Deus. Agora é a sua parte, crer e não duvidar, acreditar com todo o seu ser, acreditar com todo o seu coração em todo o tempo, que você vai ver a glória, a vitória de Deus na sua vida. A escolha certa é a vida, a escolha certa é Jesus, a escolha certa é a vitória. Ele quer que a gente viva uma vida gloriosa de vitória, Ele quer nos dar essa nova visão, Ele quer que a gente tenha uma nova visão sobre nós e sobre a nossa vida. O plano de Deus é que a gente realmente nasça de novo em espírito e verdade. O que significa isso? Significa que a gente vai deixar o nosso passado para trás, a nossa visão, a nossa mente, as nossas experiências, as nossas memórias para trás, e a gente vai nascer de novo como vencedor. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vencedor, Cristo a própria vida, a vida em abundância, a alegria, a plenitude, o amor, a bondade, a esperança. Cristo, o vencedor, vive em mim. Se não mais eu vivo e Cristo vive em mim, a minha história vai ser nova a partir disso. Se Ele está comigo, se eu estou com Ele, tudo eu posso fazer. Ele restaura o meu poder de criar, Ele restaura o meu poder de escolher a vida em abundância. Mário passou a ter uma visão de campeão. Mário passou a se ver como um novo ser, passou a se ver como capaz, e ele começou a viver isso na experiência dele. Ele não desistiu, ele persistiu
até ser colocado nele a coroa da vida, a coroa da vitória, a coroa da verdade. Esse é o plano de Deus para nossa vida, colocar em nós a coroa da vitória, da vida abundante, da verdade. Então, pessoal, hoje a gente vai começar a praticar, a ter uma nova visão sobre nós, sobre a nossa vida. A gente vai começar a escolher o que a gente pensa, escolher onde a gente coloca energia, escolher como a gente se vê, escolher dizer: eu posso todas as coisas. Não importa onde você esteja, Ele é o resgatador, Ele é o salvador, Ele reforma todas as coisas, Ele cria novas todas as coisas. Quando Ele chega, as coisas mudam. Confia, acredite e veja, comece a ver, comece a entregar para Deus essa nova visão de vencedor, essa nova visão de precioso, de amado, essa nova visão de próspero, essa nova visão de paz, essa nova visão de abundância, essa nova visão de vida abundante, de satisfação plena, de alegria plena, sabe, de celebração, de apreciação. Entregue para Deus essa visão, essa nova visão que você tem sobre você e sobre a sua vida, e vocês vão entrar em concordância, porque essa é a visão que Deus tem para você, por você e para a sua vida. Esse é o plano dele para você e para a sua vida. Chega de tempo de prova, chega de escassez, chega de miséria, chega de aceitar menos do que o máximo, menos do que Deus tem para sua vida. Chega, acabou esse tempo, porque Jesus é a vitória, Jesus é o vencedor. Ele já venceu todas as coisas, nele somos mais do que vencedores. Apenas busque apreciar quem ele é, apenas busque apreciar a verdade, a palavra, apenas busque estar nessa presença, apenas isso. Comece a ter uma nova visão, comece a entrar em alinhamento com o coração de Deus, com a visão de Deus para você e para sua vida. Então comece também a agir em conformidade com isso. Deus restaura a sua imaginação, a sua visão sobre a sua vida e a sua visão sobre você mesmo. Na história de Jacó, a gente pode perceber que ele tinha pensamentos, a cabeça dele, a mente dele era povoada por pensamentos de escassez, de miséria, de trapaça, de morte, sabe? Só que Deus começou a transformá-lo. Chegou um tempo que Deus começou a dar uma nova visão para ele sobre ele mesmo. E Jacó começou a se ver como vencedor, como vitorioso, como próspero, como rico, como abundante. E assim começou a acontecer na vida dele. O impossível aconteceu na vida dele, porque Deus deu uma estratégia para Jacó. E Deus deu também uma visão nova, renovada dele, sobre a vida dele, sobre o futuro dele. Algo novo começou a acontecer. Vamos ver essa história aqui, louca e especial, do jeito que Deus gosta. O impossível, ele faz o impossível. Olha só, o que aconteceu? Então Jacó falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar aqui do seu rebanho, todas as ovelhas são picadas, pintadas, malhadas, a gente vai deixar só os lisos, só as ovelhas lisas. Se por um acaso nascer ovelhas malhadas só dos lisos, você tá entendendo? Os lisos com os lisos vão dar ovelhas malhadas, qual a chance? Era bem mais difícil, bem impossível. E o sogro falou, beleza, então se nascer malhado, se acontecer essa loucura, se acontecer esse milagre, essa doideira totalmente sobrenatural, totalmente extraordinário, tá bom, será seu, será o seu pagamento, será a sua riqueza. Então o que aconteceu? Jacó, ele começou a criar uma nova visão. É possível que de dia e de noite ele sonhasse com essa visão, que ele imaginasse essa visão, onde esses animais lisos dariam animais malhados. O que ele fez? Ele criou uma forma de ver isso, e ele criou uma convicção, ele criou uma certeza do sobrenatural, do poder de Deus, do impossível de Deus, e isso começou a acontecer. O que começou a acontecer? As ovelhas lisas, a união das ovelhas lisas dava ovelhas malhadas, e ele começou a pegar esses rebanhos para si, ele começou a prosperar e a enriquecer, e ele começou a viver algo novo, assim como ele
pediu. Assim como o Senhor disse, o Senhor fez, porque Ele não é homem para que minta. Se você crê, você verá a glória e a vitória de Deus, o impossível de Deus, porque nada para Ele é impossível. Você quer parar para pensar no mais impossível do que um homem morto? Um homem que estava há 4 dias lá fechado no seu sepulcro, ressuscitar. Você quer algo mais louco do que Jesus morto ressuscitar? Nada pode parar Jesus, porque Ele é a própria vida. Ele é a própria vida em abundância. Ele é a vida em abundância. Bora abrir o nosso coração e receber essa vida em abundância, em receber Jesus. Jesus em todos os nossos caminhos, em todo o tempo. Jesus em todos os nossos pensamentos, Jesus em todas as áreas da nossa vida. Receber Jesus, a vida em abundância, a vida plena, a plenitude, a alegria, o amor, a satisfação, o prazer. Jesus. Bora receber Jesus, bora convidar Ele para entrar no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Eu recebo Jesus, eu vou viver o extraordinário que Deus tem para mim. Esse é o plano dele. Se você crê, diz aqui para mim, diz amém. Beijo no seu coração, uma semana extraordinária de milagres, de poder, de coisas novas, de Jesus, de restauração, restituição dobrada, de honra, de glória, de vitória, de alegria, de salvação, de resgate, de satisfação, de prazer, de glorificar, de exaltar, de adorar. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau! Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sino também para receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom? Tchau!